Oi, André. Tudo bem? Tudo Como bom vai? com você? Tudo ótimo. Você libera para que eu possa fazer um sharing aqui de. Sim, sim, sim. Só um minuto. Deixa eu avisar aqui, os sócios podem entrar, podem entrar. Você reenviou e-mails hoje, Júlia? O de invite, não, né? Sim, ele vai 1 hora. Ele vai 1 hora antes da reunião para todo mundo. Eu digo dos participantes. Sim, para os participantes também. Oi, Nath. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, vocês? Tudo bom. Tudo André, você jóia. me confirma se você já está como host para eu sair? Deixa eu ver Aí eu aqui, não só um fico minuto. aparecendo aqui. Tô, Posso sair, então? pode. Qualquer coisa me chama no WhatsApp, tá bem? Eu vou entrar como participante para assistir. Legal. Obrigada. Viu, Júlia, só um ponto. Você pode só confirmar se os e-mails de hoje dos convidados palestrantes também foi reenviado? Porque eu tinha recebido, mas não sei se os sócios receberam. Perfeito. Eu olho agora mesmo. Legal. Porque se eu mandar o meu, vai ficar com o nome errado, né? Vai ficar ruim. Foi enviado, sim, para o André e Paulo. E Paulo, o inclusive, já Leandro? entrou. Para o Leandro também? Um momento. Leandro, @Fato Capital. Olá, olá, boa tarde, boa tarde. Tudo bom, Pessoal, tudo Paulo? bem? Oi, Paulo. Tudo jóia? Oi, Natália, tudo bem? Prazer. Prazer. Eu consegui, acho que promover o Leandro aqui a planelista. Acho que Oh, deu certo. perfeito, Leandro, você nos ouve bem? Tá tranquilo? Sim. Perfeito. Então agora está tudo ok. Vamos perfeito. só, vamos só dar mais alguns minutinhos. A Tá Natália bem, eu vou já sair está e entrar como conectada. palestrante. Vocês podem colocar para gravar se necessário Tá bom. e me chamem no WhatsApp, qualquer coisa, tá bem? Você vai interromper aí a gravação? Porque está gravando já aqui para mim. Você tá como host. Se eu sair, nada acontece, continua gravando. Mas vai ficar gravando na minha base ou na sua? Tá gravando na nuvem, então eu Então, consigo te mandar o link no final da reunião. tá bom, fechado. Tá bem? Obrigada. Legal. Pessoal, eu queria falar com vocês, só uma coisa rapidinho antes. Tem algumas figuras, outra vez as carteiras, que pode ser que em algum momento seja legal mostrar. Eu não quero ficar fazendo apresentação nada, mas pô, dependendo do assunto, não sei o que vocês acham. Acho que pode ser uma boa sim, Natália. É que algumas pessoas acompanham pelo celular e aí nem sempre tem um tamanho de Consegue? imagem. Exato, mas acho que uma outra imagem dá para compartilhar sim. Tá. Fica legal. Não, então tá bom, porque tem, principalmente quando a gente for falar de cenário, tem um quadro muito legal que a gente vai colocar no Onde Investir e no Year Ahead. Então, dá um spoilerzinho. Legal. Eu acho que se não for imagens com números bem pequenininhos, acho que dá para mostrar assim, até para dar uma contextualizada quando você estiver falando. Acho que
Ô, Natália, eu só vou te pedir um favor, que no nosso roteiro aqui tem a sua apresentação, né? E aqui tem a Universidade Católica de São Paulo, eu consigo falar muito bem. Agora, o nome da Universidade da Econômica lá fica... Não, só falar a Faculdade de Economia de Bratislava. Vou te falar, eu fiquei lá, não consigo falar até agora. Perfeito. Legal. Já tem alguns clientes entrando. A gente vai pedir só mais alguns minutinhos aí de espera, enquanto alguns outros entram também. Daqui a pouquinho a gente pode começar. Eu vou pegar uma água enquanto isso. Espera mais um minutinho. Bom, acho que dá para começar, né, Leandro e Natália? Vamos começar. E aí o pessoal deve estar entrando daqui a pouquinho, vai ser durante a apresentação, mas não tem problema. A live vai ficar gravada, tá? E aí, posteriormente, a gente acaba enviando para os nossos clientes que quiserem rever alguma coisa, né? Bom, primeiramente, obrigado pela presença de todos que estão aqui com a gente. Mais um bate-papo da Fato, junto com a XP. Hoje a gente trouxe a Natália de Sá, que aceitou o nosso convite. A gente ficou muito, muito feliz com a presença dela. Antes de abrir a palavra para a Natália, quero falar rapidamente sobre a Fato, né? Iniciamos a nossa empresa em maio de 2019. Estamos presentes em 5 estados, que é Pará, Piauí, Ceará, Paraíba e Alagoas. Atendemos clientes no Brasil todo, sem limitação, né? Hoje a gente conta com uma mesa de renda variável, que faz um acompanhamento bem mais de perto ali para clientes que tenham posições em ações, produtos estruturados, COI, fundos imobiliários. E estamos finalizando uma criação de atendimento a empresas pela Fato, tá?
Bom, como eu falei para vocês, a gente trouxe a Natália Sack para falar um pouquinho. Ela é do time de alocação da XP e a gente vai falar hoje sobre alocação versus a pandemia, onde investir, né? Estamos passando pela pandemia, provavelmente ela deve se encerrar em breve, então como é que fica esse cenário, né? A Natália, gente, falando um pouquinho dela aqui, ela trabalha desde 2008 na alocação da XP. Ela é formada em Relações Internacionais pela Universidade Católica de São Paulo, com passagem pela Econômica de Bratislava. Antes da XP, a Natália passou pela área de investimentos de outra corretora e ela possui ampla experiência na distribuição e alocações de ativos de renda fixa, renda variável, fundo de investimento, fundo imobiliário e estruturados. Ou seja, ela tem um currículo aí muito bom. Boa tarde, Natália. É um prazer ter aqui você em nossa live. Queria pedir para você se apresentar, né? Falar um pouquinho mais do que eu não falei, ou complementar, e aproveitar e fazer umas primeiras ponderações aí sobre o comportamento do mercado que ocorreu nesse mês de novembro. Então, a palavra está contigo. Obrigada, eu que agradeço o convite. E parabenizar vocês também pelo trabalho, né? De estar aqui, estar com os clientes, né? Explicando sempre muito bem aí todas as nossas recomendações. Falando um pouquinho da história, então, você resumiu bem, mas é bem nessa linha que você falou. Então, poxa, eu tive uma imersão ali muito boa em todos os ativos e eu optei por trabalhar em alocação. Que no final eu consigo passar um pouquinho por todos eles, mas o coração mesmo de alocação não é só escolher os melhores ativos, é muito além disso. Mas, poxa, como é que eles se relacionam, né? Então, qual que é essa correlação entre eles, que é daí que vem a beleza da diversificação, né? De a gente colocar ativos diferentes, né? Descorrelacionados, que tá com problema no meu áudio. Um pouquinho? Eu acho que está um pouquinho com problema no teu áudio, Natália. Vê se você consegue desativar ele, ativar, ou então, de repente, ver se a gente consegue relogar. Deixa eu ver. Só... Vamos para o... Agora travou um pouquinho. Só pedir para vocês mais um minutinho, tá? Enquanto a Natália só regulariza o som dela aqui. Acho que voltou. Você me escuta, Natália? Eu te escuto. Acho que agora acertou. Te escuto bem também. Então, tá bom, maravilha. Então, enfim, fiz esse deep dive em todos os ativos, né? Escolhi a alocação. É muito importante, então, ver como é que esses ativos se relacionam. Então, e aí que vem a diversificação. Escolher diferentes ativos e que, muitas vezes, né, a gente consegue aumentar a expectativa de retorno sem necessariamente aumentar o risco, por causa dessa diversificação entre eles, né? E então isso que o time de alocação faz. Ele não só olha os ativos, mas como eles se relacionam. E o que é muito importante, que o brasileiro não está acostumado, a gente olha, né? A gente olha para trás e fala assim, poxa, esse ativo foi bem. E acho que travou de novo. Tá indo bem. Tá legal. Inclusive, Natália, tem clientes que nos relatam o seguinte, eu quero investir naquele fundo porque ele rendeu 20%, 15% nos últimos 12 meses. Né? Às vezes é um fundo ali de NTNB, ou um fundo pré, que, poxa, se a gente está com um ciclo de alta de Selic, isso, hipoteticamente falando, né? Será que justifica estar aplicando num pré só porque o fundo rendeu a 15%, 20% lá atrás? Né? Justamente isso que você está falando. Não, exatamente. E aí, então a gente não pode olhar o que está para trás. É isso que o time de alocação faz. Ele sempre coloca ali o que é a expectativa para os próximos 5 anos de alta, né, desses ativos, de retorno, a falar, putz, mas é para eu ignorar o que aconteceu no passado? Não é isso. Principalmente quando a gente fala de alfa do gestor. Então, o quanto que o gestor gerou acima do benchmark dele, putz, isso é legal considerar. Agora, o que você falou, por exemplo, o fundo pré foi super bem. Isso não quer dizer nada, porque o fundo pré está altamente correlacionado ao cenário. E o cenário que a gente tem para frente é diferente do que a gente tem para trás. Ele até pode ser igual, mas a gente não pode ter essa expectativa.
Legal, legal. O Leandro agora vai conduzir com algumas perguntas aí, né, Leandro? Então, feito agora as apresentações, eu quero inicialmente colocar à disposição dos nossos clientes para que façam perguntas. Para que a nossa live seja bem participativa, essa live é para vocês. Mas enquanto nós não temos as perguntas dos nossos clientes, eu vou começar com a primeira pergunta. Apesar do aumento de casos do coronavírus, aparentemente a notícia do avanço das vacinas tem superado o medo de uma segunda onda mais crítica. Os mercados das bolsas têm subido fortemente nas últimas semanas, né, no último mês. Que oportunidade temos para nossos investidores para investir em bolsa, aquele investidor que não entrou ainda? Legal. Acho que o que está acontecendo no mercado é muito isso, assim, é um cabo de guerra. Então, a história de curtíssimo prazo poxa, os números dos casos estão aumentando, né? É possível que a gente tenha mais lockdowns, né? Isso pode afetar a economia no curto prazo, etc. Tem a história do médio e longo prazo, que são as vacinas chegando já, né? E aí a gente vendo, né, essa situação, essa incerteza, ela se minimizando. Então, esse cabo de guerra é muito forte, e aí o mercado, né, quando a gente fala o mercado, são os agentes que atuam, né, a maioria. Então, a maioria, né, comprou a história das vacinas. Então, poxa, isso tem, né, o mercado tem levado muito mais em consideração as vacinas do que o fato dos casos que estão acontecendo. Como se assim, poxa, a gente vai ter um período um período ruim, mas já estamos olhando para 2021. Isso é muito normal, né? Isso é bem normal acontecer lá do meio para o final do ano, não olhar mais esse ano, já olhar o próximo. Então, é isso que está acontecendo. E é exatamente isso que as bolsas estão refletindo agora. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo sim. Perfeito, Natália. Tem uma outra... Eu não sei se você finalizou a pergunta do Leandro. Eu só ia concluir que, então, é muito o que está acontecendo esse mês. Então, né, a gente viu essas bolsas andando, e aí, né, um dos motivos da Bolsa Brasileira estar se descolando até Europa, frente a Estados Unidos, que são os setores mesmo. Então, quando a gente olha setores da Bolsa Americana, né, que andaram bastante, a gente pode dividir de uma forma simples, né? Então, nova economia com velha economia. O que é essa nova economia? Todo o setor de tecnologia, né, o Zoom que a gente está falando agora. Então, as empresas vencedoras da pandemia, né, a economia que a gente chama de economia do lockdown. E agora o que está acontecendo é que essas empresas, o valuation delas esticaram muito, né? Então, o valor dessas empresas, ele está bem alto. O que está acontecendo agora é um catch-up. Então, o que está acontecendo é essas empresas aqui da economia velha, né, ou economia que agora se beneficia da vacina. Então, o que está acontecendo é que está tendo uma recuperação. E quando a gente olha a Bolsa Brasileira, por exemplo, ela é muito forte no setor de banco, setor de petróleo. Então, é isso que está acontecendo. Está vendo esse reajuste de valor. Então, a Bolsa está surpreendendo para cima, ela tem um retorno muito positivo. E a Europa também. Então, a Europa, que, poxa, ali é uma economia também que é muito sensível, né, ao lockdown. O que está acontecendo é que também tem tido essa recuperação muito forte. E aí a gente entra tanto nessa questão da economia nova como a economia velha, mas como tem outros dois termos no mercado que a gente chama de growth e velho, né? Então, growth são empresas ali que se beneficiam de crescimentos exponenciais, né? E velho são empresas mais relacionadas também a essa economia antiga, né? Que já tem um fluxo de caixa consolidado e por aí vai. Então, também essas bolsas, né? Tanto brasileiras como europeias, elas também têm maior representatividade nesse setor. Então, como né, a gente está comprando essa ideia de as vacinas estão chegando e vai dar tudo certo, essas empresas elas se beneficiam mais. Então, tem todo um otimismo do mercado. E, enfim, se a gente vê oportunidade, sim, a gente ainda vê oportunidade. A gente, para esse mês, já estou falando um pouquinho, a gente diminuiu um pouco os percentuais de bolsa, até para colocar um pouco desse ganho nas carteiras. E aí lembrar que, poxa, a gente tem expectativa de retorno ali para os próximos 5 anos. Então, sair de 11 para 10 ainda, né, por exemplo, no moderado, ainda é um percentual relevante das carteiras.
Então, mas a gente aproveitou ali para colocar um pouquinho do ganho no bolso esse mês. Legal, Natália. E aí, passando para uma próxima pergunta, né? A XP recentemente ela lançou o novo relatório dela que chama 5 anos e 5 minutos, né? E aí vocês têm alguns cenários lá, o cenário base, né? Que é o vocês acreditam que tem a maior probabilidade de acontecer. Tem um cenário otimista e um cenário pessimista, né? O cenário base da XP, que tem 70% de probabilidade de vir a acontecer, né? Porque a gente geralmente o pessoal acha que a gente tem uma bola de cristal para imaginar exatamente o que vai acontecer lá no ano que vem, né? Na verdade, a gente estuda muito ali a probabilidade das coisas acontecerem e a gente se posiciona para isso, né? Então, há uma probabilidade muito alta de que o cenário base que a XP hoje está analisando é que as reformas, né? Por exemplo, a gente teve recentemente a reforma da Previdência, reforma fiscal, de repente uma reforma administrativa, e algumas privatizações possam vir a acontecer e, de certa forma, estabilizar um pouco ali da nossa dívida e o PIB, né? Que a gente sabe que saiu até uma notícia essa semana na Globo.com, que basicamente a economia que a gente fez com a reforma da Previdência, ela foi toda consumida agora com a pandemia, né? Então, a gente imagina que, poxa, se no Brasil já é um pouco complicada a situação de segurança, saúde, etc., com a dívida pública nesses moldes, né? Imagina o governo tendo que gastar mais com a pandemia, e isso deve pressionar um pouco ali a questão fiscal, que foi o que preocupou o mercado ali nos meses de setembro, outubro, né? Que a gente pode acompanhar que a Bolsa ficou um pouco descolada do exterior. Então, o cenário hoje que a XP vê nesse relatório, né, até falando um pouco do resumo, é justamente que há uma probabilidade muito alta dessas reformas acontecerem, de uma privatizações vir a acontecer, e isso vai aliviar bastante, né? Imagina-se uns juros um pouco mais se mantendo em níveis mais baixos, com uma inflação também baixa, né? E o lucro das empresas continuar a se expandir. Assim como agora na pandemia veio aí relatórios de divulgação de balanços, né, das empresas, às vezes até um pouco acima do esperado, né? Poxa, a gente estava esperando lucros menores e acaba que veio um lucro um pouco maior. Diante desse cenário base, Natália, que a XP tem, das coisas virem a acontecer positivamente, o Brasil continuar crescendo, tem uma pergunta de $1 milhão, né, que quem souber acertar essa vai ganhar. Qual é a visão de vocês na XP, da Natália, em relação à melhor alocação que o investidor pode fazer, que possibilite ele capturar o máximo de ganho possível? Legal, tem várias coisas super importantes aí que você falou, acho que quebrar algumas delas. Esse relatório, 5 anos em 5 minutos, ele é super importante para o nosso processo de alocação. Então, como é que ele funciona, né? Semanalmente a gente tem comitês que a gente discute com o time de economia, com os analistas de renda fixa, com os analistas de fundo, etc. A gente usa toda essa expertise. A decisão dessas carteiras, ela vai além das 4 cabeças do time de alocação. A gente usa uma inteligência grande dentro da XP. E aí, o que a gente faz? Bom, então, de tudo isso, a gente senta, né, uma vez por mês, né, absorve tudo ali que tem para absorver. E aí, o time de alocação se reúne e aí, justamente, a gente senta e pensa nos retornos para os próximos 5 anos, né? Ajusta preço-lucro das ações, o que é a expectativa da curva de juros e por aí vai. E é de toda essa inteligência que surge os 5 anos em 5 minutos. Então, a gente cria, né? Aí coloca ali os retornos esperados. E aí, em cima disso, que a gente gera a fronteira eficiente. Então, aqui colocando de forma muito simples, poxa, é uma linha onde a gente coloca ali, para cada volatilidade, qual que é a melhor combinação de carteira. Quando eu falo volatilidade, é a oscilação do mercado. Então, quanto mais essa carteira pode ser volátil, né, mais a tolerância ao risco. Então, passando um pouquinho aqui para a prática. A gente pega aqui a volatilidade da carteira de um cliente conservador, ela necessariamente vai ter que ser muito mais baixa do que um cliente agressivo. Logo, dentro do cliente agressivo, se nós acharmos que tem preço, né, que está interessante, a gente vai ter mais renda variável. Para o cliente conservador, muitas vezes a gente achando que tem, né, que faz sentido, a gente não coloca, porque a gente precisa respeitar a tolerância a risco dele. Então, ele é base para todas as nossas carteiras. Os 5 anos em 5 minutos desse mês a gente já publicou. As carteiras saem agora. Então, acho que assim, pegando um pouco o gancho, né, do que você falou do cenário
para responder essa pergunta de $1 milhão, o que acontece? A gente saiu ali do que a gente bateu no começo, pode pegar ali onde investir os outros meses, a gente bateu nisso muito forte da recuperação em V. Então, um dos temas que a gente sempre falava era comparando a crise atual com a crise de 2008, e como a velocidade dela estava muito mais rápida, tanto de queda quanto que a gente esperava de alta. A gente bateu muito forte nessa questão da recuperação em V mesmo. E aí, uma das coisas que a gente colocava lá, que o mercado, óbvio, estava super preocupado com a eleição, a gente tinha uma preocupação, mas era muito de curto prazo, de novo. Como a gente se dá o direito de olhar para 5 anos para frente, era um movimento que ia ser pontual, e aí dentro desses movimentos que a gente achava que fazia muito mais sentido olhar no longo prazo, era o lucro das empresas. E como foi em 2008, né, os analistas, quando eles têm um momento assim, muito de estresse, eles revisam muito para baixo. Então, a chance de você ter surpresas para cima era muito grande. Então, esse foi um dos motivos com que a gente não diminuiu a Bolsa Americana, a Bolsa Global, né? Diferente da maioria dos gestores multimercados, que, de novo, eles estão num horizonte de prazo menor que a gente. Então, esse foi um ponto. E aí, olhando para frente, né, o que a gente tem? A gente tem ainda essa história de coronavírus, de vacina. E aí, o que é bastante importante? O que a gente fez, então, esse mês? Como você mesmo colocou, tem ainda bastante... teve um movimento muito grande dos juros, né, ali em setembro, etc. E aí, era um medo muito grande, né, de, poxa, o governo vai dar um jeito ali de aumentar o Bolsa Família ou criar o Renda Brasil e etc. Pô, a gente vai ter ali mais programas de assistencialismo, porque no final a gente gastou, como você também colocou, né, a questão da dívida fiscal PIB, a gente gastou dinheiro, né, aqui como se fosse país desenvolvido. A gente pagou, né, foi dado muito dinheiro. E aí, enfim, não cabe a mim entrar na questão de se teria que ter dado ou não, né, porque são políticas públicas, acho que vai muito além do mercado, mas o ponto é que foi dado, resultado, dívida muito maior. E aí o que foi mostrado? Que, poxa, que foi mostrado do governo, né, uma intenção agora muito maior de não estourar o teto dos gastos. Isso é super importante para o mercado financeiro, mas, enfim, importante para a dívida, né, para a trajetória da dívida. Porque se a gente não consegue projetar o que é essa trajetória, a gente joga lá para cima, do mesmo jeito que os analistas jogaram as expectativas de lucro das empresas para baixo. Então, porque é isso, quanto mais incerteza, mais prêmio eu tenho que pagar. E como essa incerteza ela foi diminuindo durante esse mês, o prêmio na teoria está menor. E a gente fez um estudo que era o seguinte, poxa, olhando ali o nosso cenário negativo e olhando o nosso cenário base, tem muita diferença nos juros. Então, tentando traduzir isso de forma simples. Tem 2 formas da gente olhar os juros no mercado. O meu relatório Focus, que é a expectativa dos economistas, e a outra forma é você olhar a curva futura de juros, que aí são o quê? São as pessoas que estão tomando risco no mercado, né? Sejam os gestores, seja quem está operando e etc. E essa diferença está muito grande. E essa diferença se assemelha justamente ao quê? O do mercado, do Focus, é o nosso cenário neutro, e o cenário da curva de juros é o nosso cenário negativo. Então, poxa, a gente não está 100% no nosso cenário negativo. Então, o que isso significa para a gente? Que, poxa, tem prêmio ali nessa curva, né? Então, assim, tem espaço para ela ser fechada. A gente saiu de pré antes, né? Então, não colocou nada, achou que, enfim, não estava fazendo sentido. A gente ainda não acha que é um movimento para pré, mas é um movimento bom para a inflação. Por quê? Porque se a gente entra via inflação, lembrar que os ativos na IPCA, eles são IPCA mais alguma coisa, né? IPCA mais 3, IPCA mais 4. Tem um componente pré ali para ser fechado, e se a inflação vier a surpreender para cima, a partezinha, né, do IPCA, ela se valoriza. Então, foi justamente essa mudança que a gente fez nas carteiras esse mês. Foi aumentar os ativos de inflação. Não saiu o relatório ainda, estou dando spoiler aqui, mas isso é um dos movimentos que a gente fez. Então, a gente diminuiu um pouquinho o bolsa, né? Provavelmente em algum momento a gente deve vir a aumentar de novo, porque, enfim, são os retornos interessantes, né? Se a gente olha aqui os 5 anos em 5 minutos, a gente está falando ali de
de entre 10% a 12% ao ano nos próximos 5 meses, então uma Selic baixa ele é super atrativo, mas a gente achou essa oportunidade e fez esse movimento nas carteiras, né, que, de novo, são os movimentos que os fundos da família DNA eles refletem. Então, esse foi um dos movimentos. E aí, enfim, então reduziu um pouquinho a bolsa, a gente tinha bastante renda fixa global lá fora também, cortou essa posição, diminuiu, a gente ainda acha que tem prêmio, mas menos. Então, esse é um dos pontos. E aí, né, a pergunta de 1 milhão é cada uma dessas carteiras para cada um desses perfis. Porque a gente antes só tinha, né, conservador, moderado e agressivo. E o que a gente viu foi uma necessidade, né, diferente. Então, poxa, antes só tinha aquele cliente conservador, né, e o cliente moderado. Agora a gente viu que existe um perfil intermediário, que já cabe um pouquinho de bolsa e etc. Para a pessoa também ir conhecendo esse mercado. Então, tem uma carteira para cada um desses. E aí eu brinco muito que, poxa, o time de alocação, né, ele olha os gráficos lá, desenha os avatares. Então, o que é a expectativa o que esse cliente, na teoria, aguenta, né, de volatilidade, de oscilação, o que é o melhor retorno. Mas vocês, assessores, é que vão lá, colocam boquinha, olhinho nesses avatares e entendem realmente a fundo o que é necessidade de liquidez desse cliente, o que é separar prazo, o que não é. Então, e aí também poxa, poder explicar com mais detalhes o que a gente está falando e etc. Então, é super importante esses dois lados, né? Tanto a gente quebrando a cabeça aqui 24 horas para achar a melhor relação risco-retorno, quanto vocês para entender, né, cada cliente, as especificidades e fazer essa adaptação desse prêmio de 1 milhão. E se eu falasse aqui, poxa, né, eu quero a melhor carteira do mundo, também seria mentira. Por quê? Porque a gente quer a melhor relação risco-retorno. Eu não quero o melhor retorno. Porque eu ir atrás do melhor retorno me faz com que eu não pense em proteção, né? E para a gente, proteger o capital do cliente é muito importante. Então, várias vezes a gente vai gastar dinheiro com seguros. Isso vai fazer com que a gente não necessariamente tenha, né, o melhor retorno. Mas que, sem dúvida, essa preocupação, né? Então, esse melhor risco-retorno no longo prazo, ele seja muito eficiente. E aí é um dos motivos, por exemplo, que a gente carrega bolsa em dólar nas carteiras. Então, se for olhar os mesmos 5 anos em 5 minutos, você vai falar, poxa, bolsa internacional em dólar, expectativa de retorno é 1,5 ao ano, né? Por 5 anos. Poxa, eu não vou carregar um ativo desse, sendo que está pagando menos que Selic. Só que num momento negativo, né, se a gente viver para um cenário muito pior, esse retorno pode chegar a 9% ao ano. E aí, poxa, vai ficar muito barato carregar dólar ali desse jeito, sendo que o resto da carteira está andando. Quando a gente faz um seguro para o carro, você paga lá, acabou, o dinheiro não volta. Estou te falando que você ainda vai render um pouquinho. Então, esse tipo de coisa é muito importante para a estratégia de alocação. Por isso que, né, o cliente não pode olhar a carteira dele como um ativo só. Né? Chegar e falar, putz, eu tenho 15 ativos aqui. Olha, esse aqui está subindo 10, esse está subindo. Ah, esse aqui está negativo, eu quero tirar ele. Entende, porque você pode até realmente ter razão, mas entende. Por que ele está dando negativo? Ele é uma posição de defesa, é por isso que ele está dando negativo. Então tá tudo bem. Então, também esse é um costume que, poxa, tá todo mundo aprendendo, né? Ninguém teve educação financeira na escola. Então, importante, né? Perguntar, questionar, entender, e vocês dão todo o suporte aí, tenho certeza. Então, Natália, como você bem colocou aí, né, a XP vai divulgar os relatórios de perfis sugeridos, né, de acordo com cada perfil ali. Basicamente, deu uns spoilers aí que devem reduzir um pouco a exposição em renda variável, um pouco, tanto nacional quanto no exterior, mas vai manter ainda, né? Você comentou ali que saiu de 11 para 10, mas vai manter. Eu imagino que até essa redução em alguns tipos de carteira fazem sentido não de repente, por pessimismo, é porque justamente quando a gente alocou uma carteira com 10% lá atrás, se a gente teve uma elevação da bolsa agora, esses ativos de renda variável acabam ultrapassando ali o percentual adequado para a carteira do cliente, e aí a gente faz uma realização do lucro para voltar para o patamar correto e fazer a distribuição. E muito cliente esperou um pouco o momento ali do mercado, dar uma acalmada, a bolsa subiu um pouco mais sobre
100 mil pontos, 105 mil pontos, para fazer algumas alterações em carteira, né? Seja ela uma diversificação maior no exterior, como a XP vem recomendando. E é justamente isso que você falou na preocupação externa, né? Por exemplo, hoje um cliente que tem, de repente, 20% em renda variável no Brasil, faz todo sentido para ele reduzir parte disso, direcionar para o exterior, caso ele não tenha investimento no exterior, agora que o mercado está um pouco mais acomodado, né? Que a gente tem uma visão um pouco melhor, e dá para fazer isso através de fundos globais que a própria XP tem disponível, né? Seja investindo ali nos Estados Unidos, seja no mercado como um todo. Você comentou em fundos que não tem hedge, né? Que são aqueles fundos que tem a variação do dólar. Então, tem esse mecanismo aí que a gente consegue colocar na carteira do cliente para ajudar. E é isso que você falou. Eu já estava até tendo uma conversa com um cliente que eu sugeri para ele um fundo, né, dentro da distribuição da XP. É um fundo que o histórico dele está muito bom, justamente porque era um fundo ali multimercado macro que tinha um viés um pouco mais pessimista para a economia e acabou dando certo. E aí ele me perguntou, Paulo, e aí, esse fundo vai continuar rendendo bem? Eu falei para ele, eu espero que não, porque é um fundo que, se você tiver um problema na carteira, é um fundo que vai subir, vai compensar os demais, mas não espere muito dele em mercados normais, porque você tem outros ativos na sua carteira que vai fazer essa composição, né? Então, foi bem colocado o que você falou ali, o segredo está na diversificação, seguir um pouco ali a recomendação da XP, e com certeza, pelo menos a gente espera que em 2021 vai ser um ano muito melhor do que a gente teve agora em 2020, né? Não, com certeza. Eu sempre comento, né? Falo, putz, mas eu vou pôr o dólar na minha carteira a 5,70, né? Que já chegou a bater. Cara, se esse dólar cair, vai ser o menor dos seus problemas, porque o resto vai estar voando. Então... Exatamente. Bom, Leandro, tem mais alguma pergunta? Natália, se esse cenário base não se concretizar, o cenário pessimista, otimista, como é que vocês projetam os mercados? E esses cenários, que riscos eles podem trazer para a carteira dos investidores? Não, legal. O nosso cenário base, quando a gente olha, então, ele tem 2 pontos. Eu vou aproveitar para mostrar que eu falei com vocês que eu queria mostrar uma figura. Eu acho que ela é bem legal. Vocês precisam me liberar. Acho que foi. Então, vamos lá. Vocês estão vendo a figura? Sim. Legal. Então, o que a gente quebrou bastante a cabeça aí para 2021? Natália, só te interromper, se você conseguir clicar na setinha do lado direito, só para fechar aquela aba da coluna direita, pode ir para a direita, tem uma setinha bem no meio da tela. Peraí, deixa eu colocar em apresentação, visualizar. Visualizar, mas modo tela cheia, é isso. Isso, porque tem cliente pelo celular, às vezes fica melhor para ele assim. Obrigado. Fechado. Então, a gente quebrou o mundo aqui de forma muito geral, né, em 2 formas. Então, o que vem lá do mundo é, vacina perde a corrida para o vírus, e aí o positivo está muito uma recuperação forte, porque no final, né, a vacina ganhando contra o vírus, que é justamente, né, o que o mercado refletiu esse mês. Quando a gente olha Brasil, tem com reformas e sem reformas. Então, quando a gente olha o cenário, né, da vacina, ela perde para o vírus, quem que se beneficia? O ouro, né, que foi o grande vencedor, ali, um dos grandes vencedores do lockdown também, né, desse medo de o que vai acontecer. Tem esse voo para ativos lastreados, né? E aí, ativos soberanos de países desenvolvidos. O que são os ativos soberanos de países desenvolvidos? Então, países desenvolvidos Estados Unidos, Europa, Alemanha. E aí, o que acontece é como se fosse o tesouro direto deles. Então, você vai para os ativos mais seguros possíveis, né? O famoso flight to quality. Quando a gente tem a recuperação forte, o que a gente espera? Fala, bom, então o lucro das empresas vem melhor. A gente tem ações globais melhorando, as moedas de países emergentes. Porque, de novo, né, tem aquela preocupação, todo mundo saiu gastando, né? Países emergentes já tem uma situação muito menos instável e eles ficaram muito para trás, então, andando, né? Então, o Brasil não andou sozinho esse mês, né? Ele teve toda uma volta de emergentes e os ativos de crédito. Por quê? O que aconteceu? Bom, num momento ali, né, de estresse, o Banco Central americano já
conhecia mais ou menos qual que era o caminho que ele precisava seguir depois de 2008. Então, ele foi comprando ativos, ele foi mexendo na curva toda de juros lá e não deixando, né, as empresas caírem, quebrarem. E aí o que aconteceu foi que, poxa, os ativos do prêmio de crédito fecharam, mas até dá para dar um exemplo aqui do Brasil. Então, por exemplo, se pegar uma empresa aqui no Brasil, que você comprou um papel num momento estressado, agora que a empresa está com uma qualidade melhor, ela tende também a ter um fechamento, né, de spreads, e aí o que acontecer é você ter ali um ganho com essa diferença, né, porque você comprou e que você pode vender, a não ser que você carregue esse papel. E aí, quando a gente separa Brasil, né, então com reformas e sem reformas, ou se não tiver reformas, de novo, é dólar para cima, então ele segue sendo ali, né, uma defesa importante das nossas carteiras, a gente mantém isso. E aí, falando de dólar, né, o que é a nossa recomendação média? Isso pode aumentar ou diminuir um pouquinho, a gente mexe. Mas, assim, uma conta de padeiro mais geral é pegar a posição que tem, né, em renda variável Brasil e renda variável lá fora e colocar pelo menos 20% em dólar. Essa é a conta de padaria, a gente muda um pouco, mas é esse o norte para ter em mente. Ele continua sendo a nossa defesa e ativos atrelados à inflação de curto prazo. Então, são movimentos ali mais curtos, né, de inflação. A gente está, né, hoje no Brasil, que a gente aumentou, foi os ativos mais longos. Então, qual que é a nossa visão é aqui, tá bem nesse quadrado mesmo. Então, ações globais a gente ainda tem bastante, de novo, a gente diminuiu um pouquinho para realização de preço, a gente acha que os ativos de inflação estão os mais descontados. E aí, daqui da parte, né, de com reformas, que mais? Acho que era isso, pessoal, mas é um pouco assim da nossa cabeça. Então, a gente meio que nunca faz assim, não, tá tudo maravilhoso, vamos, né, virar 100% para o cenário bom ou faz 100% para o cenário ruim. A gente vai reequilibrando. Então, poxa, a gente vê que alguma coisa piorou, a gente aumenta um pouquinho o nosso cenário negativo. Aí roda de novos modelos, provavelmente vai acontecer poxa, vamos aumentar dólar nas carteiras. E aí a gente vai fazendo essa mudança aos poucos, sempre pensando num horizonte longo e tentando separar, obviamente, o que é ruim do que não é. O que são eventos que vão atuar ali no curto prazo e o que são os eventos de verdade que atuam nesses 5 anos. Legal. Natália, falando em dólar, né, a gente teve recentemente, agora em novembro, a eleição norte-americana, né, que a gente teve a vitória do Biden lá sobre o Trump, e isso, de certa forma, trouxe um aumento, né, talvez uma redução do pessimismo global em relação ao mercado, né? O mercado, até de certa forma, ali, ficou um pouco mais otimista, né, e a gente viu que as bolsas no mundo como um todo acabaram subindo um pouquinho ali, até depois desse deslanchou. A minha pergunta é o seguinte, como é que essa vitória do Biden ele pode impactar os investimentos e consequentemente, a alocação aqui no Brasil? E complementando, existe alguma oportunidade, dado esse fato, da gente investir lá fora, pensando também na parte de proteção da carteira? Eu acho que de eleição tem 2 coisas bastante importantes para a gente falar. Então, uma delas toda a discussão do mercado Biden versus Trump era o seguinte, poxa, tem um medo muito grande da Blue Wave. O que era a Blue Wave? Era não só vir, né, o Biden, como ter um Senado todo democrata. Porque o que acontece, né? O presidente sozinho, ele não consegue fazer grandes mudanças. Agora, o presidente, né, com o Senado, com o Congresso, ele poderia fazer grandes mudanças e, de novo, mudanças sempre dão medo no mercado. O mercado não gosta de incerteza. Então, sempre tem que colocar um prêmiozinho ali. E aí, o que aconteceu? Falou, bom, o Trump ele tinha feito toda uma política fiscal de incentivo, né, para as empresas, etc. Foi uma coisa que fez a Bolsa andar muito. Então, tinha um medo de uma reversão, não só disso, mas de outras políticas. Então, que o Biden começasse ali com políticas mais assistencialistas, e aí, enfim, políticas mais assistencialistas, maior dívida, e aí é mais juros exigido, e por aí vai. Então, tinha 1 milhão de incertezas. A partir do momento que o Biden ganhou, mas com um Congresso republicano, então o que ficou claro para o mercado? Falou, bom, esse cara pode querer fazer grandes mudanças, mas não vai passar. E ele também se mostra dentro, né, dos democratas
alguém mais central, né? Não tão à esquerda e etc., como tinham outros candidatos que deixavam o mercado bastante preocupado. Então, como não tinha essa expectativa de grandes mudanças, o mercado falou, bom, ok, passou. E tem outro ponto muito relevante, que várias vezes a gente olhou, né, nos comitês semanais, estudos de que, muito além do se é um presidente republicano ou democrata, o que realmente fazia preço nas bolsas era o ciclo econômico. E a gente está num movimento de ciclo econômico muito bom, por incrível que pareça, né, coronavírus, etc. Mas o que a gente tem hoje? As pessoas ali capitalizadas, né, então, poxa, com poder de compra. E outro ponto que a gente tem querendo ou não, expectativa ali de crescimento das empresas, sem inflação, né, que travaria isso. Então, é um ciclo econômico bom. A gente olhando um pouquinho mais para frente. Então, era uma coisa que deixava a gente otimista ali para a Bolsa, independente das eleições ou não. Então, o mercado poderia ter tido um estresse ali no curto prazo, poderia ter tido uma volatilidade maior ainda. Mas, de novo, como a gente se dá o direito de olhar um pouquinho mais longo, né, isso teria, enfim, se corrigido. E olhando, acho que de oportunidades, assim, tem uma questão ali de tecnologia também que eu falei, né, de valor versus tecnologia, tem um fechamento ali, mas também tem uma preocupação em relação ao setor de tecnologia, que poxa, como é que vai ficar essa questão de competição? Porque para o Trump, a guerra comercial com a China, ela era super relevante, né? Ele adorava lá tuitar, e estresse, e mercado, e briga, e encerra acordo comercial. Então, no final, todos esses problemas comerciais, e quem fez RI comigo aí tem isso muito claro, mas assim, é menor PIB mundial. Ponto, ela é ruim para todo mundo. E aí o que acontece, né? Tem essa expectativa de que o Biden ele tenha políticas muito mais tranquilas em relação a isso. E aí também tem um ponto muito ESG, né? A gente vem batendo muito na tecla do ESG há alguns meses, e ele tende a ter uma política ali ambiental mais relevante. Então, isso pode acelerar um processo que o mercado já vinha olhando muito. Então, o mercado já vinha olhando muito, não só porque, nossa, todo mundo é bonzinho, adoramos as árvores. Eu até adoro, mas tanto faz o que a Natália adora. O ponto é que o mercado começou a olhar isso porque realmente as empresas que se preocupavam mais de como é que era a governança, de isso, elas começaram a ter retornos melhores, elas começaram a ter expectativas maiores, então elas tendem a se beneficiar também, essas empresas, né? Esse movimento ele tende a ser acelerado agora, e é um movimento que a gente já vinha fazendo nas carteiras, tanto de colocar o Trend ESG, como vai entrar um COI ESG esse mês nas carteiras também, como tem fundos novos, entendeu? Da Brasil Capital, por exemplo. Então, é um movimento que a gente vem fazendo aos poucos e acelerou um pouquinho esse mês também. Natália, desde o início do ano, em virtude da crise, como você comentou, naturalmente aconteceu o flight to quality, aquele movimento dos investidores, diminuindo o risco, buscando mais proteção e, com isso, se desfazendo de posições de mercados emergentes. E temos visto uma forte escalada da moeda norte-americana no mundo inteiro. Falando em Brasil, em janeiro o dólar estava cotado a R$4, em março foi a 5,20, no pico em maio chegou a 5,90 e nessa semana 5,37. Para onde vai o dólar? E por quê? Te falar, essa é a pergunta de $1 milhão, não é a melhor carteira. Te falar, não tem uma... As pessoas brincam, né, que o dólar ele foi criado para deixar os economistas humildes. Então, ela realmente muito sensível, né? Todo mundo que a gente conversa assim tem um range grande. O que eu posso falar, assim, é um pouco de cenários que a gente tem, né? Então, assim, no nosso cenário mais positivo, o dólar iria para R$4, 4,04, para ser mais preciso. No cenário negativo, ele ficaria ali nos 4,74. E, obviamente, que isso tem 1 milhão de implicações, né? Seja para empresas mais dolarizadas irem bem ou ao contrário. Então, é um pouco disso, assim. E longe, assim, da gente tentar acertar muito câmbio, né? Acho que
não é muito o papel do time de alocação, é mais o time de economia que se vira aí e passa o cenário para a gente. Mas o que é muito importante para a gente realmente é olhar o câmbio ali como defesa. Ele funcionou muito bem durante toda a crise e ele segue funcionando muito bem para as nossas carteiras. Então, não vai ser, né, o câmbio a 4,32 lá que vai fazer a gente mudar a nossa visão. Então, não vou, assim, tem uma pergunta, é coisa de tia, assim, né? Adora ligar e falar, ai, Natália, eu compro o dólar agora ou eu compro o dólar daqui a 2 meses? Cara, compro o dólar agora, porque, assim, o Brasil sempre pode piorar, eu sempre brinco assim, e quem tem um tempinho vai fazendo preço médio. O Brasil não é mais... Ai, quebrei um copo, perdão. O Brasil, Natália, como você está colocando, não é para amadores, né? Que a gente consegue imaginar que vai virar, de repente, um país do primeiro mundo, a gente pode acordar no outro dia com uma notícia aí que devasta um pouquinho o cenário. Então, Wesley Day, por aí vai. Não, e o pior é, no Wesley Day, no dia, eu tinha que comprar, um dia antes, eu tinha que comprar câmbio porque eu ia viajar. Eu falei, não, maravilha, então, aí tá vendo? Foi um bom time que você... Pois é, terrível. Natália, falando um pouquinho especificamente ali de bolsa, né? Não mais um cenário mais macro, mas voltando um pouquinho mais para uma coisa, de repente, um pouco mais micro, né? Eu sei que é difícil de saber, mas em janeiro a gente estava com a bolsa ali 119 mil pontos, em março com a pandemia foi para 61, se recuperou para 105, foi para 93, bateu novamente 102, a gente teve várias comemorações da bolsa atingindo 100 mil pontos, né? E hoje ela está ali por volta de 110 mil pontos, uma forte recuperação agora no mês de novembro. Quais são as perspectivas que a XP tem, que a Natália tem também, em relação à bolsa para frente, né? A gente sabe que o cenário que vocês veem mais para frente é um pouco mais otimista, mas como é que está essa visão de vocês em relação à bolsa e se existe algumas oportunidades de alocações aqui no Brasil nesse setor? Não, legal. A gente acha que tem bastante espaço, sim, para andar, com certeza. Não estão a valuation, né, que estavam aí há pouco tempo atrás. Geralmente tem muito espaço para o lucro dessas empresas crescerem. Eu gosto muito de falar do fato dos juros mais baixos. Quem são os grandes vencedores, né? São as empresas da Bolsa. Então, imagina que, poxa, a empresa que antes, né, sei lá, 14,25, essa empresa captava que seja 20, o quanto que ela tinha que entregar de retorno a mais, né, que era a TIR dessa empresa, para ela pagar os juros e ainda entregar um retorno que valesse para o cotista. Porque se ela entregasse um retorno de 20, que seja, fala, putz, eu estou ganhando 14 aqui sem risco nenhum. Não fazia sentido. Então, agora a gente está vendo a Selic a 2. Né? Se a empresa paga ali dividendos, juros, e tem muitas, a 7, 8% ao ano, é coisa pra caramba. E aí a gente vai para um cenário em que, independente se eu falasse aqui que a Bolsa vai para 140 ou 150 mil pontos, de que faz muito sentido carregar essas empresas, né? Então, porque a gente vive num novo mundo, que foi um pouco o que aconteceu, né? Putz, as bolsas despencaram e etc. Aí você fala assim, putz, agora eu vou vender a minha posição em bolsa aí para 2% de juros. Você não vai recuperar a sua queda nunca. Então, foi um dos motivos, né, que o brasileiro se comportou, né, melhor nessa crise do que foi em outras. Então, não tem muito escape. Mesmo se a gente não tivesse super otimista, hoje é essencial. Se você quer criar patrimônio no longo prazo, e é para isso que serve o dinheiro investido, né, para você ter retorno no longo prazo, ela é essencial. Então, assim, e aí quando a gente compara com, por exemplo, países lá fora que são mais parecidos com os nossos, né, que tem taxa de juros mais baixa, a gente está falando que um cliente conservador, ele tem pelo menos 20%, 30%. A gente não tem nem isso aqui. É um cliente agressivo, é 60%, 70%. Fala assim, poxa, Natália, por que vocês não têm isso de bolsa nas carteiras agressivas? Porque a gente ainda está no Brasil. Então, ter ali 40%, né, somando o que a gente tem de ações e Brasil e lá fora, para a gente é um bom preço, mas ainda ter ali uma parte de Selic, uma parte de inflação. Então, pensar em posições... Então, é super relevante ter essa posição de bolsa. É por isso que a gente criou ali, inclusive, um perfil entre o conservador e o moderado.
é que mesmo agora ainda tem posições, né? Tá mais ou menos ali em torno de 2% somando os dois. Mas ela não tem jeito. A gente vai pensar em criar patrimônio no longo prazo, é o caminho. E aí, ali, de novo, é ter paciência, porque no final são 3 pilares que a gente tem, né? É risco, retorno e horizonte. E uma das coisas que a gente ainda tem no Brasil é, poxa, um horizonte mais longo, a gente consegue ter bons retornos sem necessariamente aumentar o risco. Então, quando a gente olha no Brasil, pode ter ativos ali de inflação, pagando IPCA mais 3, IPCA mais 3,5, isento de R, é um baita privilégio que as pessoas lá fora não têm. E está acabando aqui, porque quando a gente pega, né, ativos ali, quando a gente pega, né, o CDI, por exemplo, o CDI batia a inflação e todo mundo dormia tranquilo. O que está acontecendo, a gente projeta, né, ali o pós-fixado, a reserva de emergência para os próximos 12 meses, e a inflação, e ele está perdendo. Ou seja, né, se você deixar o dinheiro parado lá, ele perde poder de compra. Então, se o ativo que é 100% do CDI já está perdendo, né, poder de compra num curto prazo, imagina a poupança que é 70% disso. Desesperador, assim, ficar na poupança. Então, não tem jeito, a gente tem que aos poucos se mexendo. Óbvio que não é para, não, então eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou colocar 70% de bolsa. Você vai dormir bem? Porque se um dia você acordar e precisar desse dinheiro e tiver resgatado, e naquele dia a bolsa ter caído 10%, o que você vai fazer? Então, esse equilíbrio de horizonte, tolerância, risco, ele é super importante. E sim, olhar a renda variável com mais carinho, começar a colocar o pé, sentir. Poxa, seja via um fundo de ações, que o gestor vai estar olhando para você, é um cara que você confia, né? E você vai dormir bem. Seja ali através de fundos imobiliários, que você pensa que, poxa, tem um ativo lá lastreado, ou seja até através de um COI. A gente, inclusive, nas carteiras desse mês colocou um COI de ações internacionais. E aí, como é que ele funciona? Ele está num ativo ISD, inclusive, né, um índice ISD lá fora, que, poxa, se cair ali, se cair, né, você ganha 20%, se subir qualquer coisa até 20%, você leva 20%, e se ele subir mais que isso, é alta do ativo. Então, assim, para um cliente que tem um pouco mais de medo de bolsa, poxa, é uma forma de entrar mais confortável e a gente tentar ali, obviamente, garantir a inflação com esses 20%. Óbvio que sem inflação, né, 20% no total. Então, aqui fazendo uma conta de padeiro, né, seria mais ou menos 4% ao ano. Dá para a gente garantir que a inflação não vai ser essa? Não, mas é uma estrutura interessante, né? Toda vez que a gente vai olhar, que a gente vai entrar, seja qualquer tipo de fundo, ou seja um COI, é importante entender que tipo de estrutura eu estou entrando, porque nada mais é do que uma caixinha, né, de opções, que a gente desenha cenários. Então, tem ativo para todos os perfis, para todos os jeitos. Então, assim, é um processo de ir conhecendo e entendendo, e aí cada vez mais a carteira indo melhor. Não tem jeito, né? É meio chato às vezes. Para mim eu adoro. Eu fico falando de investimento, trabalho 24 horas. Eu entendo que para quem não gosta tanto é meio chato. Mas assim, o seu eu do futuro vai agradecer o seu cuidado hoje. E o que eu falo muito, cara, a gente briga com o chefe ali para dar um aumento ou bônus, não sei o quê, e aí deixa o dinheiro lá largado, parado na conta, né? Não é coerente. Então, é bem importante. Até uma coisa que a gente tem feito alerta para os nossos clientes é justamente isso que você tocou no assunto, né? Às vezes o cliente está com um excesso de pós-CDI, e até às vezes uma falta dele pegar um pouquinho do tempo dele e tentar entender melhor o mercado, né? Apesar de tentar ali trazer sempre para ele algumas informações, mas é fato que o pós-CDI hoje ele vai tirando a necessidade de reserva de emergência do cliente, né? E também respeitando um pouco do perfil do cliente. Praticamente hoje a inflação está corroendo o patrimônio do cliente. Então o cliente às vezes tem lá, o cara colocou 1 milhão em janeiro, vai terminar o ano, por exemplo, 1 milhão e 20, que é o rendimento hipotético, né, digamos assim, de 2% da Selic. Só que a inflação subiu 3%, 4%. Então, esse 1 milhão e 20 dele não vale, na prática, 1 milhão e 20. Está tendo um valor, um poder aquisitivo aí de repente, 990 mil, 995, não sei exatamente, não fiz essa conta.